Boa noite, velhinhos. O bingo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vocês conhecem um mangá chamado Berserk? Não? Claro que não, aqui só tem velho burro. Mas não se preocupem que hoje vamos montar um bingo de coisas que talvez aconteçam ou não até o final do mangá. Mas se a gente não leu, como vamos fazer? Não preciso lembrar que lugar de velho é no caixão, não falando, não é? Aproveitando aqui o lançamento do capítulo 378, fique esperto com spoilers aí, viu? Que foi um capítulo um tanto confuso. Sabe, aquela ideia que Breaking Bad tem dois tipos de episódios? Aqueles que coisas acontecem e aqueles que preparam o terreno para o que coisas acontecem? Então, estamos vivendo nessa parte do mangá que está preparando para algo mais interessante acontecer. Quem sabe vai ser o próximo capítulo. Mas esse capítulo já pelo menos foi um pagamento do capítulo anterior. Como o domínio da Qliphoth invadindo o reino dos Kushans e agora parece que alguém alimentou um Gremlin depois da meia-noite. E pra quem não sabe o que tá acontecendo, tava tendo essa reunião aí dos Kushans sobre o que eles vão fazer em relação ao Falcão da Luz lá na puta que pariu. E então do nada a reunião foi invadida aí pelo Raskas, que saiu do meio do corpo de um cara lá, mano. Ou seja, é literalmente a mesma situação da declaração da Quarta Guerra Ninja em Naruto, onde um cara mascarado misterioso atrapalha a reunião dos Kages sobre o que fazer em relação às coisas sinistras. Bizarro. Mas para mim a informação mais importante do capítulo foi o fato do Raksas não saber o que aconteceu ou o do porquê ele estar ali. Porque isso implica que essa situação deve ter sido orquestrado por um outro certo alguém. O capítulo quer deixar muito claro que algo está acontecendo. Algo maior do que um simples ataque daquele apóstolo. Mas ao contrário do último capítulo que o Guts parecia que ia ficar berserk, nesse aqui parece mais que ele acabou de bater a primeira punheta sem as mãos da história. E eu gosto muito desse quadro aqui do Silat e do Raskas indo lutar, porque parece um frame congelado do anime de 97. Certeza que se tivesse uma adaptação até hoje, os caras iriam acabar o episódio bem aqui. Mas sério, para os próximos episódios, só quero declarar que eu não gosto muito da ideia de ser o Griffith aprontando isso aqui, de novo, igual a maioria deve estar pensando depois de ter lido esse capítulo. Talvez isso realmente seja obra de algum outro anjo, ou algum outro alguém que a gente não sabe. O Griffith, pra mim, é o tipo de vilão que deve descansar por 10 anos depois de atormentar o protagonista. Shanks! Bingo! 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 Ai, não é possível. O que deu no Vegeta? É hora do bingo! Pois é, mas agora chega de falar de capítulo minúsculo que a gente recebe depois de um ano de espera e vamos falar de coisas que talvez aconteçam em 10 anos no mínimo de publicação. O máximo é melhor nem pensar a respeito. Mas vamos ser otimistas que pelo menos em fevereiro teremos capítulo novo. Enfim, essa ideia do bingo eu peguei de um canal que eu acompanhava quando eu era mais viciado em One Piece, o Grand Line Review, que ele tinha feito um bingo sobre coisas que poderiam acontecer dentro do próximo arco, e a cada coisa que se concretizava, ele marcava um ponto na cartela, ou sei lá como isso se chama no bingo. E caso ele consiga o bingo, Bingo! nós ganhamos a satisfação de sermos muito bons em prever a história fictícia que não existe. O primeiro número do bingo é Griffith vai morrer? Eu sabia que os números eram infinitos, mas eu não achei que era pra tanto. Enfim, a vingança do Guts é um dos pontos mais principais da história do início de Berserk, mas como eu acho que você deve saber, provavelmente, né? O povo de internet é meio estranho, né? Consome conteúdo sobre sem ter consumido o conteúdo original em si. A maioria da série é sobre o conflito interno do Espadachim Negro, sobre seguir a sua vingança ou salvar a casca e manter ela segura. E ele cada vez mais deixando seu ódio de lado em prol dela e de seus novos amigos. Então agora que os seus objetivos finalmente se alinharam com o sequestro da casca pelo boyzão branco, ele deve ir atrás disso em algum momento. E não sei assim, mas talvez o Griffith morra, né? Não estou especificando como, mas já tá no bingo. Mas junto do Griffith eu já vou espalhar várias outras possíveis mortes pela ficha e em posições variadas para ter mais chance de dar bingo. Pelo amor de Deus, eu acho que eu não preciso ficar explicando as regras do bingo, não é? O próprio protagonista é um bom candidato a óbito. Toda a historinha de Berk tem o foco no Guts fugindo das mortes e escapando por um fim, vivendo sob ela quando ele recebe o estigma do sacrifício. Então o Guts ser abraçado pela morte no final é uma ideia bem aceita pelas pessoas. A Casca pra mim é um personagem que não tem muita razão pra morrer, além de causar uma reação negativa nos leitores, pra dar aquele final ruim, bem ruim mesmo pra história, sabe? Pra mim, ela tem mais cara de personagem que sobrevive depois de toda a luta por ela e tudo
tudo que passou. Mas mesmo assim, vou adicionar esse número ao bingo porque é uma possibilidade. Agora, entre lutas interessantes que podem acontecer, claro, vai ter em algum momento Zod vs Guts. Esse aqui tem tanta chance de acontecer que eu vou colocar aqui no meio do bingo, porque no meio do bingo é onde tem mais chances de, olha só, dar bingo, por ter um quadrado extra ali, que não conta, eu acho. Inclusive nesse quadrado extra aqui, está que o Guts vai usar o Rickert como uma espada, já que obviamente o Rickert é a única coisa capaz de acertar o Griffith no plano material. Mas outra luta que tem que entrar aqui pra dar um ponto gratuito também é Guts vs Griffith, simplesmente porque eu acho que mesmo que o Griffith seja muito poderoso e o Guts eventualmente escolha salvar a casca ao invés de pegar uma chance de matá-lo, de uma forma ou de outra eu acho que eles vão acabar se enfrentando em algum momento, mesmo que seja naquele tipo de luta que a gente sabe que o cara não vai vencer e a gente só tá esperando alguma outra coisa acontecer, que aí sim talvez traga o final dele. Eu tô sendo muito abrangente aqui. Inclusive acho que eu vou colocar as várias possibilidades sobre a vingança do Guts aqui, como ele se vingar, claro, e ele não se vingar. Não vou botar perdoar, porque não sei se vai ir tão longe, pelo menos não no sentido de perdoar que a maioria das pessoas na internet entendem, que é quando você aceita o cara como amigo, deixa ele comer a sua amiga de infância e tem um filho com ela, esse filho que viaja no tempo pra te salvar. Acredito que vai ser o perdão de você não se matar de ódio por alguém que não merece a sua atenção, ou seja, o caminho que Berserk tava antes da recaída histórica. Mas também é importante colocar algumas das teorias de como ele fará esse feito, e claro, a teoria fraquíssima, mas que muitos acreditam, que ele matará o Garoto da Lua, porque ele divide aluguel de corpo junto do Fento. Então talvez esse seja o caminho, já que o Griffith até se deu ao trabalho de sequestrar a mãe do garoto, pra não ter mais que ficar viajando por aí e aqui. Mas pra balancear esse mau gosto, vou colocar o número do Moonlight Boy Pinóquio, que significa que ele vai se tornar um menino de verdade e deixar de ser a criatura épica da lua e Deus, sei lá o que, Super Saiyajin. Era muito grande escrever tudo isso e por isso eu coloquei Pinóquio. Com certeza se alguém ver essa imagem fora do contexto desse vídeo aqui não vai entender porra nenhuma. E claro, se o Gustavão vai se vingar, então por que o Calcium-san também não possa? Então entra no bingo que o Caveirão vai vencer o outro Caveirão Megamente. E na confecção desse bingo eu tive a ajuda dos membros que me ajudaram em live a montar ele. Então se você quiser participar de próximos vídeos assim e ter acesso a coisas antecipadamente, por favor considere me apoiar se tornando um membro. Então coloquei muitos números envolvendo coisas que eu acho que podem acontecer com Griffith e Falconia, como por exemplo a cidade ser sacrificada, pois afinal o império do rei Gauser, que vulgo esqueletão maneiro, foi sacrificado e ele era a mesma cidade que agora é Falconia, ou pelo menos assim, tá no mesmo lugar, né? E todo mundo sabe que Peak Storytelling é quando você repete algo que já aconteceu na história, mas no contexto completamente diferente. Mas quem vai sacrificar aí fica a seu critério. Eu coloquei tanto a traição do Void, porque ele tem esse cérebro aí gigantesco por algum motivo, ele deve estar usando ele para fazer planos mirabolantes e usar a mão de Deus para alguma coisa ali que está acima da nossa compreensão humana e fazer o apocalipse, sei lá. E por isso que não tem mais nenhum dos outros membros da mão de Deus, porque ele fica fazendo isso aí num ciclo, porque ele é safado e vai trair os outros com a sua atitude superior. E também tem a traição do próprio Grafitão com a mão de Deus, porque ele quer ser maior que aquilo, é o último gole da Coca-Cola. Ele não quer mais ser apenas o rei dos humanos, ter o seu próprio reino. Agora ele almeja ser o rei dos anjos e criaturas superiores. Nada disso tá no mangá, viu? Isso aqui é tipo literalmente só invenção que a gente pensa quando a gente olha ele olhando bem safadão aí pra essa arte. E uma grande teoria que é relacionada ao surgimento de um novo deus e não pode ficar de fora é a ideia do bem, porque como eu já expliquei antes em outros vídeos, a ideia do mal, ela não seria de fato um deus que sempre existiu, mas um que foi criado pelo pensamento das pessoas em querer culpar alguém pelo infortúnio delas. Então já que o Grafitão aí gostoso aí fica fazendo milagrinho, mudando a vida das pessoas, dando casa, talvez essas pessoas passem a crer realmente que esse bem vem de algum lugar, que um deus realmente está provendo toda essa benfeitoria e nasça a ideia do bem. E também coloquei, obviamente, que a própria ideia do mal talvez possa se tornar canon de novo futuramente e ser reintroduzida na história. Mas eu coloquei algumas entradas que eu acredito que deva acontecer de um jeito ou de outro aqui também, mais fáceis, né? Como o berrelite do Gustavo ser usado. Essa aí é um ponto de graça, não é possível que esse objeto que está atiçando os leitores há 3 décadas não vai fazer nada na história. E eu nem
especifiquei o que ele vai fazer, porque nem tem espaço pra isso. Outra coisa é a Dragon Slayer realmente matar um dragão. Esse aí deve acontecer. Se não acontecer, o Kojimori realmente mentiu no currículo na hora de falar que sabia o que acontecia na história. E não sabe de nada. Quem sabe sou eu, a capivara aleatória do YouTube. Tá valendo pra mim até se ele matar o Grunbeld, já dá pra marcar esse pontinho aí. E por último, o mais fácil de todos, Guts vai ficar berserk. Isso aqui não é qualquer berserk não, tá? Pra deixar claro. O Guts vai ser tomado completamente pela armadura, porque simplesmente é o que faz sentido acontecer. Isso está sendo construído há 200 capítulos e é óbvio que tem que acontecer pra fechar esse conflito dele com a armadura de um jeito. Eu não tô falando que ele vai sucumbir a ela e vai se tornar um novo Skull Knight. Sempre tem a solução aí do roteiro pra sair disso, mas que em algum momento ele vai ir no ponto mais baixo dele. Isso tem que acontecer. O resto foram coisas que tentamos puxar pra complementar mesmo, como o Zod trair o Griffith. Eu pessoalmente não vejo muita lógica nisso. Começaram a falar isso porque ele parecia meio paiado, meio boladão num quadro aí, todo rabugento, enquanto o Grafitão tá lá, todo gostoso, olhando pra árvore lá e pensando nos seus planos maléficos. Mas ele é sempre assim, então não entendo por que as pessoas atiçaram tanto nessa ideia. Mas se os internautas disseram, então tá dizido. A volta do status quo, que seria a volta do mundo como ele era antes, eu não acredito muito que isso vai acontecer também, mas temos coisas a recuperar com a volta do status quo, então é plausível. Mas talvez o mundo vire um inferno na Terra literalmente no final do mangá, como um The End of Berserk das ideias. Então se você preferir, eu acho que esse ponto na verdade poderia ser uma mudança no mundo se quiser facilitar o bingo. Outra vez? O bingo não era aquele filme lá do Rei das Manhãs, não? A última coisa que pensamos foi em colocar o destino de certos personagens, como o Isidoro se tornando Guts 2, o Puck realmente se tornando o rei dos elfos. Bem, talvez ele já seja, né? Já que todos os outros elfos foram parar nas backrooms. E por último, que a maldição do estigma do sacrifício vai ser quebrada e o Guts e a Casca viverão felizes para sempre. Yay! Você viu quão maldito foram os outros números desse bingo aqui? Alguns têm que ser felizes, né? Berserk, fora a Era de Ouro, não era um Game of Thrones. É raro que personagens morressem, na verdade. Geralmente a violência no mangá é muito mais plástica, só um monte de gore de pessoas sem nome. Ainda é horrível em muitos casos, mas geralmente eles não buscam te afetar tanto emocionalmente. Mestres de RPG são mais cruéis que isso, geralmente. E é isso aí, o bingo tá feito, a cartela de bingo tá feita. Eu vou postar essa cartela tanto na comunidade quanto no meu server do Discord quando esse vídeo sair. Então segue lá, fique esperto aí no canal, se inscreva-se. Por favor, deixa o like, hype o vídeo, ativa o sininho, essas coisas tudo. E principalmente vira membro do canal, assim como o Edjalma Trindade, que se tornou Capivarão. Esse cara é foda. A Lara, que retornou como Capivarão também. O Forgatsu, mais outro Capivarão pra lista. Ai, que gostoso, eu amo vocês. O João Gabriel, que fez o upgrade pra Capivarão. Maravilhoso também. Também temos o Cauê, o Di Paulo, o Luiz Felipe, o Carbi, o Geyser e o Peu, que todos se tornaram capivarinhas aqui do nosso canal. E um abraço especial para Maria Júlia por patrocinar algumas pessoas aí. Muito obrigado. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, prestado atenção e valeu. Guys, may mood to guys. Hi, sama sa akong vlog guys. Hi. Bahay. Hi. Hi. Hi.